O barulho da cidade parecia distante, quase irrelevante. Minha respiração acelerava enquanto eu caminhava em direção à sala de reuniões, o coração batendo no mesmo ritmo frenético que os passos apressados. O ar estava pesado e eu podia sentir a tensão acumulada. Ao abrir a porta, o olhar do CEO, um homem carismático que eu admirava, me congelou. O que deveria ser um dia normal de trabalho se transformou em algo que eu nunca poderia imaginar. A Clara não agrega valor, ele disse, as palavras cortando através do ar como uma faca afiada. Olhei para o rosto dele em busca de uma pitada de empatia, mas só encontrei frieza. O murmúrio da sala se silenciou. Eu não podia acreditar. Uma onda de calor percorreu meu corpo. As vozes ao meu redor se tornaram murmúrios indistintos. Aquelas palavras reverberavam dentro de mim, um eco insuportável que ameaçava me derrubar. Respirei fundo, tentando prender a dor atrás de um muro de dignidade. Meus dedos se apertaram em punho. A textura... Onde estava a mulher que amava cada desafio, que se sacrificou por esta equipe? Leve suas coisas, Clara. A frase soou como um sinal do fim. E assim, sem olhar para trás, eu saí. As pessoas se afastavam sutilmente, como se o ar ficasse pesado com a tragédia coletiva que eu representava. No corredor, tudo parecia passar em câmera lenta, e a iluminação fluorescente machucava meus olhos. O mais cruel era que eu sabia que ainda não era o fim. Eu tinha algo a resolver dentro de mim. De volta ao meu apartamento, a solidão vinha como um manto pesado. As paredes que antes abraçavam as ideias, agora pareciam apenas muros frios. O celular vibrava com mensagens que me anunciavam o apoio de amigos, mas eu não conseguia responder. Onde eu errei? A pergunta se repetia como um mantra. O dia se transformou em noite, e eu ainda não conseguia dormir. As horas se arrastavam, cada minuto uma eternidade. 2 meses depois. A rotina ainda era feita de sombras. Era preciso acordar. Proc. Mas algo dentro de mim floresceu. Um impulso inédito. Não seria eu a vítima da história. Era hora de fazer o meu retorno. Armada de uma garra renovada, aceitei o convite. O dia da palestra chegou. O palco estava iluminado, as cadeiras da audiência preenchidas. O calor das luzes bateu no meu rosto e o coração começou a acelerar. Olhei para a frente. A sala cheia me observava e eu sabia que tinha que enfrentar meus próprios demônios. As vozes em minha cabeça ficavam mais silenciosas enquanto respirei fundo e a adrenalina me envolvia como uma armadura. Hoje eu estou aqui para falar sobre resiliência. A sala ficou em silêncio. Eu sabia que em algum lugar seu olhar estava lá, o mesmo olhar que uma vez me despedaçou. E então a verdade começou a fluir. Compartilhei a dor, o processo, a superação. Olhares se encontravam intensos, e a atmosfera mudava. Via pessoas se acenderem, como se cada palavra minha reacendesse algo dentro delas. Mas uma semente de dúvida crescia em mim. Por trás do calor da empatia, um mistério se escondia, algo que eu não conseguia ainda captar. A voz se fez firme, o rosto se iluminou e em um momento percebi que estava não só superando a situação, mas desafiando a narrativa. Ao sair do palco, a ansiedade se transformou em uma determinação que nunca havia sentido antes. Para quem tinha deixado de agregar valor a quem? A luz suave da sala de conferências se apagou à medida que eu me afastava, tudo começando de novo. Eu mal sabia, na verdade, que aquele não era o fim da minha jornada, mas o início de um novo capítulo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like e me conta nos comentários. Eu adorava a energia daquele lugar. O clima descontraído, as pessoas criativas ao meu redor e a sensação de que tudo era possível. Mas agora, minhas manhãs começaram a ter outro brilho, uma melancolia doce, uma sensação de liberdade acompanhada de um medo sutil.
que eu faria agora? Para quem eu voltaria a agregar valor? O café da manhã tornou-se um ritual silencioso. A torradeira estalava, e o cheiro do pão quente me lembrava dos dias em que sentava à mesa com minha mãe, discutindo os planos do dia. Uma lembrança feliz, mas que também cortava como um lembrete do que havia perdido. Era um bom momento, até que o telefone vibrou sobre a mesa. O rosto do meu amigo Pedro piscou na tela. Oi, Clara. Vamos jantar hoje? Precisamos conversar sobre aquele projeto novo que a equipe está lidando. Eu hesitei. Meu estômago revirou. Em momentos de fragilidade, as pessoas tendem a me ver como alguém forte, alguém que vai se levantar e seguir em frente. Mas o que eu sentia interiormente? O dia passou lentamente. As horas pareciam um eterno compasso de espera, e a visão do convite para a palestra ainda ecoava na minha mente. Por que aquele CEO me escolheria? Eu não fazia mais parte do jogo, um jogo que eu pensei que nunca terminaria. A cidade lá fora seguia sua rotina frenética. Pessoas apressadas, buzinas, o som do metrô cortando o ar. Tudo tão vibrante e ao mesmo tempo tão distante. Depois do trabalho, segui para o restaurante. Assim que entrei, o barulho dos talheres e as conversas ao meu redor criaram um falso sentimento de conforto. E Pedro estava sentado à mesa, com um sorriso grande, o que me fez pensar por um momento que tudo ainda estava bem. Mas logo o olhar dele mudou. Ele percebeu. Você parece um pouco deslocada, Clara. E lá estava eu, preparando o meu discurso, a fala ensaiada sobre como eu estava bem, mas a realidade do meu coração apertado não deixava. Estou me adaptando, sabe? Algumas mudanças. Ele me observava atentamente. Realmente, a vida é cheia de inseguranças, mas olhar para frente faz parte. Se precisar de algo, estou aqui. Agradeci a ele com um aceno, mas por dentro eu caminhava em desespero em um labirinto sem saída. A ilusão do controle já não existia. As pessoas me olhavam com compaixão, mas eu não queria isso. Não queria a pena delas. Acho que no fundo só queria ser vista como eu era, além do rótulo que aquela demissão me deu. Conforme a conversa fluía, seus olhos brilharam. E sobre a palestra, você se sentiu bem? Afinal, foi uma grande oportunidade, não foi? E novamente a mesma sensação de estranhamento brotou em mim. Por que ele estava tão interessado? Eu poderia ser a vítima, ou talvez ele apenas estivesse sendo educado. Uma pequena faísca de dúvida cresceu. Com o passar da noite, ao voltar para casa, me vi mergulhada em pensamentos sobre a vida e o futuro. Olhei pela janela do ônibus. A cidade passava em uma velocidade assustadora. Tudo se movendo e eu estagnada. O que eu iria? Entrei no meu apartamento. O silêncio me envolveu como um cobertor pesado. No canto da sala, a pilha de livros não lidos me encarava. Conhecimento esperando para ser buscado, mas minha mente estava longe. Havia um plano girando em minha cabeça, algo que poderia mudar tudo. Meu coração palpitava com uma ideia, mas era um segredo que não poderia partilhar ainda. Não com Pedro, não com mais ninguém. O que eu pretendia fazer era conduzir reações, dar o troco de forma diferente. Na verdade, eu sabia que tinha que agir. Isso seria mais do que um retorno após o golpe que levei. Alguma coisa fervia dentro de mim, e essa energia precisava ser canalizada. A noite se arrastava, e o relógio marcava as horas. Era a hora de tomar uma decisão. Consultar meu próprio coração. Decidi que no dia seguinte, eu transformaria aquele convite em algo mais. Algo que poderia levar até a antiga Clara, a mulher cheia de garra, de ideias. Mas havia também um mistério pulsando. Por que ele me convidou? Que motivações ele ainda escondia? A dúvida triplicava a tensão no ar. No fundo, uma coisa é certa. Eu não estava apenas começando a retomar o controle. Algo maior estava prestes a acontecer. Algo que me ligava ao meu passado e, ao mesmo tempo, me empurrava para um futuro desconhecido. O plano começava a ser tecido em minha mente. E havia um segredo ali. Um segredo que poderia mudar tudo. Era uma manhã comum, aquelas que costumavam ter uma luz suave filtrando-se pelas cortinas do meu quarto. Eu acordava com os sons da cidade.
O barulho do trânsito lá fora, os pássaros cantando e uma leve brisa entrando pela janela. Eu tinha esse ritual de me levantar cedo, quase sempre antes do despertador. O dia começava com uma xícara de café bem quente e um olhar rápido nas mensagens do celular. Às vezes um lembrete aqui, uma mensagem de um amigo acolá. Mas o melhor mesmo era quando Pedro, meu marido, aparecia na cozinha, trazendo um sorriso e um bom dia arrastado, que sempre me fazia. Era uma oportunidade importante, e eu estava nervosa, mas determinada. A noite anterior foi marcada por anotações, gráficos e uma xícara de café que parecia não ter fim. Quando cheguei ao escritório, senti aquele frio na barriga. A sala estava cheia, e eu sabia que tinha que dar o meu melhor. Mas assim que comecei a falar, vi o olhar do Pedro na plateia. Aquela conexão fez o mundo ao meu redor desaparecer, e só existíamos nós dois. Eu terminei a apresentação com uma sensação de conquista pura, e seu sorriso ao final era tudo o que eu precisava. Mas a vida não era só trabalho e sorrisos. Havia desafios. O tempo parecia passar rápido demais, e eu não percebia como os dias se arrastavam na rotina estressante. Sempre pensei que algumas dificuldades eram normais. Só mais um pouco, Clara, dizia a mim mesma. As contas começavam a acumular, e o salário, apesar de bom, parecia não ser suficiente. Olhava para o extrato bancário e sentia um aperto no peito. Era sempre uma batalha. Mas os pequenos sinais de insatisfação começaram a pipocar. O tempo foi passando e ele parecia entrar nessa rotina sem fim, se perdendo nos compromissos. Vacilações começaram a aparecer nas nossas conversas. Aquelas discussões bobas sobre coisas pequenas, quem lavava a louça, quem reabastecia o café. Eram discussões que antes pareciam insignificantes, mas aos poucos o tom mudou, e eu notava que ele estava mais distante. Aquelas risadas ao café da manhã se transformavam em silêncios desconfortáveis, cheios de perguntas não ditas. Havia algo no ar que não conseguia identificar, uma tensão que não me deixava em paz. A relação com meu chefe, por outro lado, era sempre intensa. O Marco, que tinha esse jeito carismático de liderar, era admirado por muitos. Eu respeitava, mas com o tempo percebi que nosso relacionamento profissional estava começando a se confundir. Comentários dele eram carregados de um tom de cumplicidade. Às vezes, ele elogiava meu trabalho de uma forma que eu tentava manter meu foco, mas no fundo, não conseguia evitar a sensação incômoda de que havia um jogo em andamento que eu não entendia. Os meses seguintes passaram em uma correria. Para evitar pensar, eu me jogava no trabalho. Mas quanto mais me dedicava, mais difícil ficava a vida pessoal. Pedro começou a chegar mais tarde em casa. Os compromissos dele se tornavam mais frequentes. Às vezes eu o via saindo para um happy hour, e minha mente começava a criar histórias. O que ele estava fazendo? Com quem estava saindo? Uma insegurança começava a brotar em mim. Havia um dia que pareceu ser um marco. Enquanto colocava a mesa para o jantar, ele recebeu uma mensagem que o fez mudar de expressão rapidamente. Dito e feito. Quando pedi que me mostrasse, ele desconversou. "Ah, só trabalho", respondeu, mas o tom tinha mudado. Desde aquele dia, algo me incomodava, como um nó na garganta que não conseguia soltar, porque a sensação de que havia algo mais estava crescendo. "Atenção, precisamos conversar." Aquelas palavras ecoaram em mim como um aviso. O que viria a seguir poderia ser uma mudança total, ou simplesmente o fim do que já tínhamos. O coração disparou e o tempo pareceu parar. Então, algo me deixou intrigada. Ele tinha conversado com uma colega minha do trabalho, a Juliana, que parecia tão próxima dele. A última vez que a vi, ela tinha um sorriso excessivamente brilhante, que não me parecia normal. Uma preocupação crescia em mim. Aquela amizade teria algo a mais? O simples fato de não saber me deixava à beira de um colapso emocional. A noite chegou, mas não consegui dormir. Os pensamentos giravam como uma montanha russa. Ele está interessado nela? A ideia me deixou com um peso no peito que não consegui suportar. E de repente, tudo parecia em risco.
O que deveria ser um relacionamento forte e seguro estava agora cheio de dúvidas e incertezas. Apesar de amá-lo, a distância estava se tornando insuportável. No fundo, algo dentro de mim sabia. As perguntas, as dúvidas, tudo girava como uma tempestade em minha mente. No meio das preocupações, eu me perguntei se ainda era a Clara que um dia sonhou e amou intensamente. Um sentimento de perda misturado com o impulso de descobrir a verdade me empurrou para frente. Algo estava prestes a acontecer, e talvez essa mudança pudesse ser o intervalo que eu tanto precisava. Naquelas 3 últimas palavras, eu me perdi em pensamentos. Mas a certeza de que precisava descobrir a verdade sobre a amizade entre o Pedro e a Juliana crescia como um fogo intenso, e algo dentro de mim gritava por resposta, pelo que poderia ser um novo começo ou uma igreja a caminho da perda irreparável. Acordei sem saber como o dia começaria. O cheiro do café me trouxe de volta à realidade, mas minha mente estava em uma roda viva. Olhei para o lado e vi o Pedro, ainda dormindo. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas, e eu quis guardar aquele momento. Mas dentro de mim, uma tempestade se formava. Eu não queria pensar no trabalho, mas não tinha escolha. Enquanto tomava o café, visualizei a apresentação que fizera. As palavras fluíam, a audiência estava composta, mas algo me incomodava. O sorriso do Pedro no meio da multidão me parecia quase distante. Eu queria acreditar que tudo estava bem, mas não conseguia me livrar daquela sensação estranha no estômago. O dia avançou e as horas passaram lentamente. A rotina se desenrolava como uma fita desgastada. No trabalho, tudo parecia normal, mas eu não estava inteira. As interações com meus colegas eram superficiais. Um oi aqui, um tudo bem ali. A Juliana apareceu sorridente, mais do que o normal. A alegria dela me incomodava. O que havia mudado? Ela me cumprimentou com entusiasmo, como se soubesse de um segredo que eu não conhecia. Tentei ignorar, mas a ideia grudava em mim como uma sombra. Os dias seguiram em um compasso estranho. Pedro voltou para casa mais tarde a cada dia. As desculpas eram sempre as mesmas. Comecei a observar sua relação com a Juliana. Os dois estavam sempre juntos em reuniões, trocando olhares discretos que me incomodavam e despertavam a dúvida. Eu tentava não pensar nisso, mas as perguntas fervilhavam na minha cabeça. Uma noite, enquanto jantávamos, decidi abordar o assunto. Pedro, como está a Juliana? Ela parece estar sempre perto de você. Ele hesitou, um brilho incomum nos olhos. Ela é uma boa colega, tem boas ideias. A resposta foi seca, mas eu percebi uma nuance em sua voz. Algo que me fez estremecer. Meu coração disparou. O que estava acontecendo? Eu estava começando a sentir que estava perdendo de vista a pessoa que mais amava. Nos dias seguintes, a tensão só aumentava. Pedro começou a receber mensagens com frequência. Ele as checava com um sorriso que eu já não reconhecia. As conversas que antes eram joviais tornaram-se breves e frias. Eu sentia um frio na barriga toda vez que ele saía de casa, como se estivesse perdendo algo que sequer percebesse que tinha. Uma noite, ele se esqueceu de fechar a tela do computador. Não consegui evitar e olhei. Uma mensagem surgiu na tela. Você vai mesmo ao evento amanhã? E depois, só nós dois, certo? Meu coração afundou. O que aquilo significava? Os olhos arderam quando tudo começou a fazer sentido. Não era só amizade. Havia algo mais. Corri para o banheiro. As mãos tremiam. Respirei fundo, tentando controlar a raiva que crescia dentro de mim. Como eu poderia ter deixado aquilo acontecer? Naquela mesma noite, ele voltou tarde. Eu esperei sentada no sofá, respirando profundamente para não deixá-lo perceber o quanto eu estava abalada. Ele entrou e a expressão dele era tranquila, como se nada estivesse acontecendo. Oi, Clara. Como foi seu dia? A pergunta me soou vazia. Ele não fazia ideia do que eu sabia. No fundo, minha indignação começava a se transformar em dor. Respondi com um simples foi bom, mas as palavras saíram secas. O silêncio se instalou entre nós como um espectro. Os dias passaram em um borrão friamente calculado. Cada conversa era uma luta interna.
Falei sobre a palestra, sobre o novo projeto no trabalho, mas a minha voz era enjoativa. O meu coração pulsava rápido, e cada riso da Juliana parecia ressoar como um eco. Às vezes, pensava em confrontá-los. Queria saber, queria sentir. A dor de não saber era mais pesada. Um dia, Pedro mencionou que a Juliana estava organizando uma festa. Ele ficou animado. Algo no tom dele despertou uma raiva que quase me fez parecer uma estranha. Eu não sabia o que fazer. Sussurros de dúvidas borbulhavam em mim. Comecei a achar que estava sendo enganada. Como reagiria se o visse com ela? O que eu diria? O que eu não diria? Uma mistura de raiva e tristeza parecia uma tempestade dentro de mim, um furacão de emoções que não parava. Certa manhã, vesti-me cuidadosamente. Olhei-me no espelho e tentei encontrar a Clara que não sentia mais. Era como se estivesse assistindo a uma estranha. Uma parte de mim queria me sentir confiante, mas outra parte apenas queria me esconder. O dia inteiro esteve povoado de olhares e cochichos no trabalho. Me senti observada. O que eles sabiam? Preferia que fosse sobre meu trabalho, mas a realidade me disse outra coisa. Certa noite, ao voltar do trabalho, recebi uma mensagem de uma amiga. Oi, Clara, você viu o evento da Juliana? O Pedro vai ser um dos convidados. Ouvi dizer que ela vai apresentar algo novo. Eu não consegui evitar. A ponta da raiva formou-se como um nó no meu estômago. O que estava acontecendo? Como eu me deixei chegar até ali? Cheguei em casa e enfrentei Pedro. Você vai ao evento da Juliana, não é? Ele hesitou. Um olhar nervoso passou por seu rosto. Ah, é? Sim, vou. Era a confirmação que eu não queria ouvir. O peso das suas ações me atingiu com uma suavidade traiçoeira. Por que você não me disse? O que está acontecendo entre vocês dois? Ele hesitou novamente, e suas desculpas não chegavam perto do que eu tinha em mente. O silêncio estava pesado. As palavras eram pedras em um rio revolto. Ele tentou responder, mas eu não queria ouvir. A frustração crescia. Olhei para o relógio e lembrei da mensagem que recebi. Você vai mesmo ao evento amanhã? Esse momento tinha um peso diferente. Algo estava se aproximando. Mais tarde, quando ele saiu de casa, não consegui evitar e olhei novamente seu telefone. Havia uma nova mensagem. Meus dedos hesitaram por um momento, mas a curiosidade venceu. Ao abrir, a tela mostrava o nome da Juliana. Acho que está tudo preparado. Encantada para amanhã. Meu coração disparou. A conversa seguia como se nada estivesse acontecendo. O que mais eu poderia fazer? Era hora de agir. O dia seguinte chegou e eu estava em chamas. Cada hora se arrastou, como se estivesse esperando por um evento catastrófico. Quando o horário se aproximava, meu coração estava na garganta. Tive que decidir se iria atrás da verdade ou apenas deixaria a situação se desenrolar. Mas a ideia de ficar ali parada enquanto tudo acontecia me parecia insuportável. Naquela noite, assim que ele saiu, um impulso me empurrou para a porta. O evento da Juliana seria a cena que me revelaria tudo. O que eu poderia encontrar? Com quem ele estaria? O carro acelerou pelas ruas da cidade e o destino se desenrolou como a trilha de um filme que eu não queria assistir. Meu coração palpitava, sabendo que estava prestes a mergulhar de cabeça em uma realidade que talvez eu não quisesse enfrentar. Cheguei ao local da festa e o ambiente era vibrante. Luzes piscando, música alta e risos ecoando. Tentei me esconder entre as sombras, mas uma parte de mim queria gritar. O Pedro entrou e a viu. A Juliana estava lá, radiante, cercada de gente. O sorriso nos lábios e as mãos movimentando-se como se estivesse apresentando um grande espetáculo. Vi o olhar dele e meu coração desabou. Ele a abraçou e em um instante percebi que minha vida virava um filme de terror. Não podia mais ignorar. A verdade estava diante de mim. Eu precisaria saber a verdade, mais cedo ou mais tarde. Eu estava paralisada, observando Pedro e a Juliana do outro lado da sala. Os sorrisos deles eram como punhais enfiados nas minhas entranhas. À medida que a música envolvia o ambiente, meu coração pulsava em um ritmo acelerado. Eu não podia acreditar que estava ali,
à frente. O desejo ardente de saber a verdade sobre eles crescia dentro de mim. Queria gritar, mas só consegui me mover em direção ao bar a fim de buscar um pouco de coragem no fundo de um copo. Um pouco de tequila, quem sabe? Enquanto o garçom me servia, não pude deixar de escutar fragmentos de conversa à minha volta. Olha como a Juliana tá linda hoje. Sabe, a Clara não apareceu. Será que ela tá bem? Palavras que cortavam como lâminas. Uma mulher se aproximou de mim e cumprimentou. Oi, você é a Clara, certo? Pedro sempre fala de você. Sorri, mas a conexão soava vazia. Encontrei um canto mais afastado, tentando processar tudo. Precisava descobrir o que estava acontecendo. Passei a mão pelo celular, hesitei, mas não resisti. Decidi que precisava olhar mais de perto. A ideia de invadir a privacidade dele me deixou nervosa, mas a urgência era maior. Enquanto a festa estava em seu auge, eu precisava da verdade. Abracei a solidão do meu canto e esperei. Os convidados estavam distraídos. Suas risadas preenchiam o ar. Olhei em direção a Pedro e Juliana, que estavam juntos em um canto, rindo alto. Ele tocava o ombro dela de uma forma que parecia mais íntima do que eu suportava. Meu coração disparava. Resolvi sair, ir ao banheiro, mas antes parei à porta do evento e vi o meu reflexo. Engolindo o orgulho, tomei a decisão. Eu ia procurar por provas, algo que trouxesse clareza. Enquanto passava pelos convidados, olhei o celular do Pedro na mesa próxima. Ele costumava deixá-lo desbloqueado. Era um descuido, mas um que planejava aproveitar. O universo estava conspirando a meu favor, e naquele momento, toda a dor acumulada me impulsionou a agir. Com o coração pulsando, fui até ele e cheguei mais perto. Respirei fundo, e com um toque no celular, a tela acendeu. Mensagens. Eu não sabia o que esperar. O coração parecia pular no peito, mas não recuei. As duas últimas mensagens foram de Juliana. Você vai mesmo ao evento amanhã. E espero que tudo saia como planejado. Meu estômago revirou. Aquilo já era um indício. Fui mais fundo. Rolei o histórico de mensagens. Meu mundo começou a desmoronar quando vi uma conversa que não deveria existir. Estava pensando em você. A Clara pode não perceber. Essa frase se repetia, ecoando em minha mente, como um mantra que cortava o ar. As imagens na minha cabeça começaram a se formar. Ao examinar a conversa, percebi que havia algo mais. Pelo que parecia, eles estavam planejando algo juntos. Algo que tinha um tom de mimesis, tão próximo e ao mesmo tempo tão distante da confiança que eu sempre pensei que tínhamos. Meu coração disparou. Eu não conseguia entender. Como ele pôde arriscar tudo isso? Apressadamente filtrei as mensagens. O que mais eu poderia achar? Um sentimento de urgência tomou conta de mim. Encontrei referências a encontros secretos, a um roteiro que envolvia não só trabalho, mas algo muito mais pessoal. Senti o calor subir à minha face, mas uma repentina percepção de frieza se apoderou de mim. Não era hora de agir por impulso. Eu precisava de um plano. Fechei o celular e, com a respiração entrecortada, fiz o possível para manter a compostura. Não podia deixar que eles percebessem o que eu sabia. A última coisa que queria era um confronto no meio daquela festa barulhenta. Voltei para junto dos convidados e busquei conversar com algumas pessoas, como se nada tivesse acontecido. As paredes do lugar pareciam se apertar ao meu redor. O riso, os drinks e a música não conseguiam disfarçar a tempestade interna. Meu olhar se afastava do Pedro e Juliana, mas o nó na minha garganta permanecia. No meio da festa, comecei a considerar meus próximos passos. Tinha que ser estratégica. Precisava reunir mais evidências, encontrar a forma de desmantelar essa mentira antes de. Ela logo prometeu que viria. Voltei a observar Pedro à distância, e ele nem fazia ideia do que estava por vir. Acordei cedo, como sempre, mas dessa vez a manhã tinha um mosto amargo. O cheiro do café invadia o ar, mas não conseguia sentir seu sabor. Fazia frio lá fora e, através da janela, via as folhas das árvores tremulando. Era um dia normal, mas sabia que meu mundo estava prestes a mudar.
Peguei meu celular e a imagem de Pedro sorrindo na tela quase me fez hesitar. Ele parecia tão tranquilo. Eu estava prestes a mexer em algo muito profundo. Depois do café, respirei fundo e me concentrei. Tinha uma missão: disfarçar a tumultuada sensação dentro de mim e agir como se tudo estivesse normal. Sempre que entrava na empresa, um turbilhão de emoções tomava conta de mim. Olhei para o espelho e disse: "Você consegue, Clara." Mas por dentro, meu coração estava acelerado. Havia uma carga pesada que não conseguia ignorar. No trabalho, o dia parecia andar lentamente. As mensagens para Juliana estavam lá e a ideia de confrontá-los ainda era de. Juntei tudo o que encontrava. E-mails, trocas de mensagens que Pedro deixava aberto na mesa, pequenos detalhes do dia a dia que para um lado distante pareciam insignificantes, mas que aos poucos se tornavam pistas que iriam fortalecer minha posição. A primeira coisa que fiz foi conversar discreta e rapidamente com uma amiga de confiança. A Ana já tinha passado por algo assim e sabia como agir. "Você precisa se proteger, Clara. Comece a reunir provas. Não subestime nada." Ela disse, olhando nos meus olhos. Compreendi que estava amparada, compartilhando minhas inseguranças e, de algum modo, me sentindo um pouco mais forte. Ouvindo sua voz, sabia que não estava sozinha nessa jornada. Nos dias seguintes, fiz o necessário. Anotei tudo o que acontecia. Tudo começou a se transformar em uma rotina silenciosa que, ao mesmo tempo, trazia um certo conforto. Fui ao escritório e prestei atenção nas conversas ao redor. "Você já ouviu sobre a festa da Juliana?" Eu senti uma vontade imensa. Tive que parar a respiração. O meu coração disparou. Salvei o link discretamente. Não queria perder nada daquele cenário. Uma noite, já em casa, tratei de organizar tudo. Fiz uma pasta no meu computador para as provas. Aquele impulso me fez sentir como uma investigadora, e aquela nova perspectiva me deu coragem. Tirei prints da tela, salvei mensagens de voz e organizei tudo com categorias: mensagens, fotos, eventos. Cada clique do mouse parecendo um passo mais próximo da verdade. Precisei de um momento para processar tudo, mas ainda havia uma treva na minha mente. Conversei também com uma advogada. "E se for necessário, quais documentos você recomendaria guardar?" Perguntei, enquanto tentava não parecer nervosa. A mulher, com um olhar firme, me orientou sobre o que eu poderia fazer para proteger meus direitos. Dos recibos aos e-mails, tudo poderia ser relevante. Assim, anotei tudo, cada detalhe, cada palavra. Foi como segurar um pote de vidro onde eu estava guardando o D. Tentei tudo para não deixar transparecer que eu sabia. Fui aumentando o nível da minha atuação. Comecei a deixar o celular dele mais acessível, por exemplo, sempre no lugar onde costumava deixá-lo. Isso me ajudou a ficar mais atenta. O que mais ele poderia ter ali? Minhas noites estavam cheias de planos. Uma linha de raciocínio começou a se formar. Se eu apenas o pegasse em flagrante. A ideia acendeu uma centelha de esperança. Até pensei em pedir ajuda a Ana. Mas precisava agir sozinha primeiro. O mistério de tudo isso me fascinava, e eu sabia que isso me deixava mais forte. Comecei a me acostumar a ter um papel mais ativo na minha situação. Recipientes de coragem surgiram. O dia do tal evento da Juliana chegou mais rápido do que eu esperava. Pedro saiu para trabalhar mais tarde e me mandou mensagens de trabalho, mas eu sabia que aquilo era só parte do teatro. Aquilo me deu a liberdade que precisava. Esperei a noite cair e usei um vestido que nunca usara. Aquilo me fez. Naquela noite, enquanto todos estavam distraídos, decidi ir até a casa da Juliana. Havia algo no ar que me incentivava a fazer isso, a me aproximar. Cheguei à festa e estava tudo lá. Música alta, risadas, pessoas dançando. O ambiente parecia vaporoso, mas eu apenas queria descobrir a verdade. A situação parecia quase surreal. Uma parte de mim ficou nervosa, mas outra parte estava determinada. Me movi rapidamente, misturando-me à multidão. Eu era como uma sombra, mas sabia que as coisas estavam melhores assim. Encontrei um pensamento curioso. Eu mal podia acreditar que estava fazendo tudo isso para proteger o que construí.
Ou o que eu pensava que construí? E o que seria a verdade disso tudo? E se Pedro estivesse realmente me traindo? Minhas pulseiras faziam barulho enquanto andava. A música retumbava. E eu podia ver Pedro longe. Ele e Juliana estavam em um canto, rindo e conversando. Eles pareciam tão à vontade que meu estômago revirou. A dor me atingiu violentamente. Com o celular na mão, capturei tudo. A atmosfera vibrava ao redor, mas tudo o que eu sentia era o frio dentro de mim. O tempo pareceu desacelerar enquanto eu assistia. A forma como entortava as palavras para ela, como ele se movia com confiança. Naquele momento percebi que estava diante do que poderia ser o meu fim, ou o renascimento da Clara que eu conhecia. A segurança nesse plano começou a decair, quando percebi um olhar que Pedro lançou em minha direção. Meu coração parou. O que se desenhou foi um misto de alarme. Ele estava me vendo. "O que você está fazendo aqui, Clara?" Não consegui esconder. As palavras saíram como ventos fortes. Olhei-o nos olhos, mas meu corpo queria gritar: "Estou aqui por você", enquanto a voz estava tranquila. "Apenas vim ver um amigo." É tão simples assim. Mas por dentro, uma tempestade surgiu. O silêncio predominou. A tensão entre nós cresceu, e pude ver que a Juliana também olhava. A última coisa que eu queria era um confronto, mas eu não poderia recuar agora. Respirei fundo e disse a mim mesma: "É isso que você precisa. Você não pode optar por um caminho mais fácil." A festa continuava ao redor, mas a tempestade estava apenas começando. A verdade estava lá, e eu não conseguiria ignorar. Se eu tivesse que enfrentá-lo, que ao menos fosse fazendo isso de cabeça erguida. Mas uma onda de insegurança me atingiu. Ele já sabe? Seria essa a primeira gota que visivelmente testaria o meu plano? Olhei para Juliana, que estava now em alerta, meu olhar a penetrando. E naquele segundo, uma voz na minha cabeça sussurrou: "Você ainda está a tempo de recuar." O medo brotava, mas eu me mantive firme. Se havia um jogo a ser jogado, eu garantiria que meu próximo movimento fosse um xeque-mate. Mas a tensão e o pavor estavam ficando muito pesados para suportar. Algo estava prestes a acontecer. E não sabia se estava preparada para encarar o que viesse a seguir. Inê. O café, que normalmente me animava, parecia amargo. A ansiedade corria em minhas veias, e cada barulho lá fora só aumentava a urgência que senti. Enquanto me arrumava, olhei no espelho e vi uma mulher presa entre a dor e a determinação. O vestido que escolhi era vermelho, uma cor vibrante, mas eu me sentia mais como um soldado indo para a batalha. A última coisa que eu queria era dar o meu braço a torcer, mas essa ideia de encarar Pedro e Juliana me deixava inquieta. Quando cheguei ao local da festa, um salão grande e iluminado, a música alta e as luzes piscando pareciam distantes. A decoração era linda, com flores tropicais e mesas elegantemente arrumadas. Vi pessoas dançando, rindo e conversando, mas eu estava lá com um propósito maior. A adrenalina corria solta. Cada passo que eu dava em direção ao centro do salão me deixava mais nervosa. Procurei por Pedro e Juliana. Eles estavam cercados por colegas, rindo e trocando olhares que pareciam íntimos demais para o que era P. "Oi, Pedro. Vi que você e a Juliana estão se divertindo." Minha voz saiu firme, mas algo dentro de mim estava em guerra. A forma como ele a olhava, como se ela fosse a única pessoa na sala. Os ciúmes e a mágoa começaram a borbulhar dentro de mim. Dali a pouco, vi a Juliana se afastar um pouco, como se sentisse que algo estava prestes a acontecer. Aproveitei cada segundo da sua distração. Meu coração batia mais rápido, mas me mantive focada. A luz azul da festa iluminava a sala, e eu sabia que tinha que agir antes que o momento escapasse. Ao ver que Pedro estava distraído, fui em direção ao palco. Uma ideia audaciosa passou pela minha cabeça. O que poderia dar errado? Peguei o microfone. O barulho da música diminuiu automaticamente quando todos perceberam a minha presença. Eu olhei para a plateia. As risadas apagaram, e um silêncio carregado se instalou. "Pessoal", comecei, minha voz trêmula, mas decidida.
Hoje não estou aqui apenas como a Clara que vocês conhecem. Os olhares começaram a se fixar em mim. Um murmúrio correu pela sala, mas continuei firme. Estou aqui para compartilhar com vocês uma verdade que poucos conhecem. Uma verdade sobre amizades que se tornam traições. Olhei diretamente para Pedro. A expressão dele mudou rapidamente e o pânico tomou conta do seu rosto. Vocês sabiam que Pedro e Juliana têm passado muito tempo juntos? Que eles têm conversas privadas que não me incluem? Esperei, observando a reação de todos. O silêncio agora era quase palpável. Eu não sou só uma observadora nessa história. Eu sou a mulher que foi enganada. Eu tenho provas. Retirei o celular do bolso e mostrei uma imagem deles juntos, rindo, a proximidade evidente. Essa era a foto de um evento qualquer, mas reparem, continuei com a voz ganhando força. Nela está a evidência do que está acontecendo entre os dois. O murmúrio se intensificou. Olhei ao redor e vi algumas expressões de surpresa, choque e até empatia. Algumas colegas Pedro já estava em pânico, balançando a cabeça em negativa. Calma, Clara, vamos conversar sobre isso em particular. Ele começou a se adiantar, mas a minha voz ecoou na sala. Conversar? Você realmente acha que temos algo a discutir? Eu continuei, agora mais confiante. Não quero mais segredos, Pedro. Tô farta de ser a última a saber. O calor subia pela minha cabeça e eu sabia que estava começando a dominar a situação. Você prometeu sinceridade. Pude ver os rostos à minha volta. Algumas mulheres pareciam solidárias, e isso me deu coragem. O clima pesado podia ser cortado com uma faca. A Juliana parecia paralisada, com o olhar fixo em mim. Eu não podia recuar. Aquela era a minha cena, e eu era a protagonista. Tirei uma série de mensagens do meu celular, cada uma mais reveladora que a anterior. Mostrei uma em que Pedro dizia: "A Clara nunca precisa saber." E uma segunda: "Você é a única que importa para mim." A atmosfera na sala era eletrizante. O horror se apoderou do rosto dele, mas não me deixei abalar. Essas não são só palavras. Para mim, isso é um golpe. Você tornou tudo de nós em uma farsa. A maioria do público parecia estar começando a entender. As expressões mudaram de incredulidade para apoio. Vi algumas cabeças balançando em concordância, pessoas sussurrando: "Meu Deus, não pode ser verdade." Pedro tentou falar: "Clara, isso não é o que parece. Você tá errada." Mas a raiva já tinha tomado conta de mim. Errada? Errada foi você ao quebrar a confiança que eu tinha em você. Num evento onde somos amigos, você fez de tudo para me esconder. Os murmúrios aumentaram, intercalados por expressões de choque. Um ambiente onde havia apenas divertimento, agora estava repleto de tensão. Alguns dos meus amigos estavam começando a se aglomerar ao meu redor, oferecendo apoio silencioso, como se soubessem que eu precisava da energia deles. Para mim, a verdade é que um certo tipo de amizade não é amizade, é traição. Eu estava em chamas agora. Se você quer ser visto como um seguidor da verdade, então permita que todos saibam o verdadeiro você. E que você está fazendo não é apenas uma traição a mim, mas a cada um aqui presente que acredita no amor. O silêncio foi explosivo. A fúria do Pedro estava se transformando em desespero. Ele não sabia o que fazer. A falta de controle na expressão dele me trouxe uma sensação de poder. O som da música agora parecia estar num segundo plano, em um ambiente com a tensão crua, o que deixava tudo ainda mais intenso. Virei-me para a plateia e a respiração ficou pesada. Eu não apenas vi, mas também documentei. Cada mensagem, cada risinho trocado que não era para mim. Aqui está a prova. Levantei outro print. Estão aqui. Não significa mais nada para ele ao se envolver com alguém que deveria ser uma amiga. E ali, diante de cada um, as expressões começaram a mudar de novo. Algumas pessoas pareciam orgulhosas de mim, outras em choque total. O Pedro estava desesperado, tentando controlar a situação, mas a maré tinha mudado. Você não pode somente se afastar disso, Pedro. Está claro para todos aqui
que você estava disposto a me substituir enquanto mantinha a aparência de um relacionamento perfeito. Cada palavra era um golpe, e eu sentia que a cada respiração o peso da verdade estava se liberando. Por fim, quando o clima era tão quente que quase dava para sentir o calor na pele, Pedro fez um movimento rápido, como uma tentativa desesperada de retomar seu controle. Por favor, Clara, vamos conversar. Eu não sou quem você pensa que sou. Uma última tentativa, mas eu não deixaria que ele virasse o jogo outra vez. Agora não somos mais só nós dois, Pedro. Somos todos aqui. E vou deixar claro. Pessoas começaram a aplaudir discretamente, como se dissessem um eu te apoio. Senti uma onda de alívio. Mas ainda havia algo mais. Lembrei da mensagem que a Juliana perguntava sobre algo que me deixou intrigada. As perguntas continuavam a girar em minha cabeça. E antes que pudesse pensar em tudo isso, ouvi alguma murmuração que se sobressaía. E se eu contar uma última coisa? Deixei escapar, a adrenalina tomando conta de mim. O olhar de todos agora estava em mim. Eu tinha as cartas nas mãos, e com elas tudo poderia mudar novamente. O sentimento de controle estava quase ao meu alcance, mas o próximo movimento precisava ser perfeito. A tempestade estava apenas começando. A sala estava em completo silêncio. Eu podia ouvir meu próprio coração disparando. Pedro estava paralisado e o olhar horrorizado da Juliana estava voltado para mim. As palavras que eu havia soltado ecoavam nas paredes e eu não sabia se deveria sentir alívio ou medo. Olhei para o público, alguns conhecidos, outros apenas colegas de trabalho. Nela havia uma mistura de emoções, choque, empatia, alguns sussurros. Pensei em como eu estava exposta, mas dentro de mim, uma chama começava a se acender. O silêncio foi interrompido por murmúrios. Pedro tentou recuperar o controle. Calma, Clara, vamos resolver isso. Mas a minha mente estava em um turbilhão. Como ele ainda tinha coragem de falar? A fúria subia, e eu sentia que tinha que aproveitar aquele momento. Resolve nada. A sua traição? As palavras saíram como um sussurro agudo que cortou o ar. O clima estava pesado. Algumas amigas começaram a se aproximar, solidárias. Ana, uma das mais próximas, estava com uma expressão de apoio. Ela sussurrou: "Você não está sozinha." Aquilo me deu um pouco de força. O peso que estava sobre meus ombros parecia um pouco mais leve. Pedro ficou visivelmente nervoso, e a Juliana, que até então estava em silêncio, finalmente se pronunciou. "Clara, você não entende, mas eu não deixei." "Entendo sim. Você acha que fiquei cega por tanto tempo?" Mais murmúrios. Algumas pessoas se afastaram, enquanto outras se aproximavam, atraídas pela tensão no ar. Comecei a me sentir um pouco mais poderosa, apesar do nó na garganta. Olhei em volta e percebi que meus colegas não estavam mais rindo. O que antes parecia uma festa animada, agora estava carregado de um sentimento coletivo de inquietação. Um homem, colega de trabalho, levantou a mão. "Clara, você está acusando ele sem provas." Aquela palavra provas ressoou em mim. O que eu tinha ali agora era apenas um começo de um confronto. Mas cada passo que eu dava estava levando Pedro a um canto que ele não conseguiria sair. "Você quer provas? Aqui estão." Mostrei a ele a tela do meu celular, onde a conversa estava exposta para todos. Lá estavam aquelas mensagens, claras como água. "Você é a única que importa para mim." A sala ficou em choque novamente. Olhei ao redor, vendo algumas pessoas balançarem a cabeça em reprovação, desapontadas com Pedro e Juliana. A própria Juliana estava com a expressão de quem acabou de levar um tapa na cara. "Como você pôde, Juliana?" perguntei, tentando conter a ira. Ela não respondeu, e aquilo me cortou ainda mais. Como alguém que era uma amiga poderia chegar tão longe? O impulso de vergonha me fazia querer sair correndo, mas a necessidade de justiça me mantinha firme. O clima estava tenso, e eu estava ali, cheia de emoções. A adrenalina bombando, mas ao mesmo tempo, uma pontada de alívio atravessava meu peito. Eu não estava mais presa à mentira. Eu estava cercada por amigos que começaram a se manifestar em minha defesa. "Ela está certa. Isso é traição." A voz de Ana cortou o ar e eu sorri.
Ela estava do meu lado. Pedro começou a procurar defensores na sala. Ele estava se afundando. Clara, isso não é o que você pensa, mas era. E ele sabia disso. O olhar na cara dele mostrava desespero. O que aconteceria agora? Eu não sabia. A atmosfera mudava a cada segundo. Alguns amigos que antes estavam comigo começaram a se afastar. Em vez de se posicionarem ao meu lado, estavam preocupados com a reputação de Pedro. São só boatos. Deixe isso pra lá, Clara. Aquilo doeu. Mas eu não tinha tempo para essas pequenas decepções. Era um momento decisivo. E eu precisava continuar. A festa se desfez em algo pesado e vagaroso. Eu poderia sentir os olhares, as especulações. Algumas pessoas se afastavam, mas outras se aproximavam. O que eu achava que eram amigos estavam avaliando a situação, como se tudo fosse um espetáculo. O clima que havia ali estava completamente desgastado, e ainda assim, havia um poder que eu nunca soube que poderia ter, e eu não queria recuar. Olhei novamente para Pedro. O que ele tinha era uma traição, e a cada palavra que eu exibia, ele se afundava mais. O que o aguardava agora? O que ele perderia? Um momento de gratificação começou a surgir dentro de mim, e a sensação triunfante brotava como um turbilhão de emoções. As pessoas começaram a murmurar algumas expressões de desapontamento para Pedro. Isso significa que ele tem que arcar com as consequências. Alguém gritou na multidão. A situação estava ganhando proporções e não havia volta. O julgamento não era só meu. Depois da revelação, eu esperava ter um momento a sós, mas a festa já havia se espalhado. Pedro estava paralisado. A reputação dele começava a sofrer, com pessoas ao redor sussurrando. Eu ouvia alguns começando a tomar suas distâncias, murmurando sobre como não se sabia se realmente deveria confiar nele novamente. E lá no fundo, algo estava quebrando. Aquelas conversas all around estavam se tornando uma bola de neve. A reputação dele estava se esvaindo. No microfone, eu continuei a expor. A traição não é só comigo. Ela é um reflexo do que você faz com outros. As pessoas começaram a prestar mais atenção em mim. A sala estava tensa. Pessoas estavam aplaudindo. Outras não conseguiam conter os olhares de espanto e reprova. Olhei ao redor. Algumas pessoas começaram a se afastar, e a atmosfera descontraída que havia antes se dissipou. Tudo parecia real, e a verdade estava se estabelecendo em um novo ecossistema. Agora, quem era quem na sala? Quem estavam realmente do meu lado? Um grupo de amigos próximos se aproximou, vários deles solidários. Não acreditamos que isso possa ter acontecido com você. Marisa, uma amiga de longa data, estava com os olhos cheios de lágrimas. Acreditamos em você. Fui presenteada por um misto de apoio e compaixão, sentindo a força de estar cercada por alguém que realmente importava. Mas ainda havia um resquício de insegurança dentro de mim. E se isso não for o fim? E se o que eu fiz agora só trouxer mais dor? Um nó bem forte se formava na minha garganta, com medo de que a verdade ainda não estivesse completamente a salvo. Pedro e Juliana, por outro lado, estavam prestes a ser execrados. As vozes ao meu redor estavam cada vez mais críticas. O destino deles pare. Pedro tentou recuperar alguma dignidade. Murmurou algo sobre mal-entendidos, mas cada esforço falhava. O que eu poderia fazer? A vida deles estava se desmoronando, e uma pequena parte de mim gostaria que não fosse assim. Assim que a festa se desfez, eu e meus amigos decidimos que não precisávamos mais ficar ali. A pressão havia sido demais. Acompanhei algumas garotas para um bar ali perto. No caminho, ainda sentia um frio na barriga. A adrenalina estava escorrendo pelo meu corpo. "O que você vai fazer agora?" perguntou Cheryl, com um olhar preocupado. A realidade é que eu não sabia. Mas havia uma sensação de liberdade começando a surgir, mesmo que envolta em sentimentos confusos. Entrei no bar e pedi uma bebida. O que um copo de vinho poderia fazer? Não sabia, mas a necessidade de celebrar aquela pequena vitória parecia ser essencial.
E, de certa forma, a ideia de que eu havia enfrentado meu pior medo era uma conquista. Sentei-me à mesa e, enquanto as risadas surgiam, quais seriam os próximos passos que eu teria que traçar? Naquele instante, uma mensagem surgiu no meu celular. O nome era desconhecido. Clara, precisamos conversar. Sou alguém que você não conhece, mas tenho informações que podem mudar tudo para você. Meu coração disparou. O que mais poderia estar por vir? O que estava prestes a acontecer? A verdade estava começando a se desenhar, e eu senti uma mistura de expectativa e ansiedade no ar. Era apenas o começo. Mas a jornada estava apenas começando. Eu tinha que estar pronta para o que quer que viesse. Acordei com os raios de sol entrando pelo quarto, mas a sensação de paz ainda não havia me alcançado. Olhei ao redor. Tudo parecia tão normal, mas eu sabia que por dentro estava em uma montanha-russa emocional. O confronto na festa ainda ecoava em minha mente. Pedro, Juliana, todas as revelações. Quem diria que uma noite poderia mudar tanto? Levantei-me devagar. A luz do sol era, na verdade, um lembrete do dia que começou. O café da manhã não poderia ser apenas café e torradas. Eu queria algo mais. Algo que simbolizasse um novo começo. Preparei um café forte e fiz um omelete com o que tinha na geladeira. Enquanto comia, olhei pela janela. As pessoas passavam apressadas na rua, cada uma com suas próprias histórias. Um suspiro escapou dos meus lábios. Todo mundo tinha uma batalha, mas eu sentia que estava começando a vencer a minha. Após o café, peguei o celular. O último e-mail da startup ainda estava na minha caixa de entrada. Clara, adoramos sua apresentação. Que tal discutirmos novas oportunidades? Um tempo atrás isso teria causado uma onda de ansiedade, mas agora me senti animada. Tinha algo ali, uma chance de recomeçar. Entrei em contato. A resposta foi rápida. Podemos nos encontrar amanhã? A adrenalina começou a zumbir nas minhas veias. Seria meu primeiro passo real para reconstruir minha vida. Olhei para o espelho e vi uma Clara diferente. Não a Clara que foi enganada, mas sim a Clara que tinha força, coragem e estava pronta para enfrentar novos desafios. No dia seguinte, me arrumei com cuidado. Um vestido que sempre me deixava confiante, um blazer que me fazia parecer uma profissional pronta para conquistar o mundo. O caminho até a reunião passou voando. A cada passo que eu dava, senti um misto de nervosismo e expectativa. Chegando lá, a energia era palpável. Conheci algumas pessoas novas, outras que já conhecia de eventos anteriores. Assim que a conversa começou, percebi que tinha muito a oferecer. Eu falava com paixão. Meu projeto, minhas ideias. Ouvindo a mim mesma, naquele ambiente acolhedor, as inseguranças que me acompanharam começaram a se dissipar. Ao final da reunião, verifiquei as mensagens. Uma amiga, a Gabi, testou. E aí, como foi? Tu tá? A alegria dela me contagiava. Conversei sobre um novo projeto. Parece que será bacana, respondi. Queria compartilhar, mas não tinha certeza de como isso seria recebido. Nas semanas seguintes, o trabalho tomou conta de mim. Cada tarefa a mais era um passo para me reencontrar. Eu começava a ver a luz no fim do túnel. A equipe que se formava ao meu redor me incentivava, e eu buscava formas de inspirá-los também, que eu sabia o que era passar por momentos difíceis. Em uma reunião, um depoimento impactou. Uma colega, a Carla, compartilhou que havia passado por uma separação difícil. Olhei em volta e vi que aquilo ressoava com várias de nós. Nos encontramos a cada semana para discutir não apenas trabalho, mas também nossas experiências. Um círculo de apoio, onde a energia girava entre conversa e empatia. No trabalho, decidimos criar um projeto social dentro da empresa, voltado para mulheres que enfrentavam dificuldades em suas carreiras, trazer conhecimento e empoderamento. Falávamos sobre tudo: autoestima, empoderamento e desafios do dia a dia. O que antes era dor, agora se transformava em empatia. Eu queria que elas vissem que não estavam sozinhas, que podíamos nos apoiar, mesmo que a vida nos surpreendesse.
A sala de reuniões estava cheia de vibrações, gargalhadas, lágrimas, todas compartilhadas como algo sagrado. Cada conversa me fortalecia e, ao mesmo tempo, mostrava que estava ainda em processo. Um dia, ao voltar para casa, encontrei as mensagens de Gabi no celular. Oi, vamos tomar um vinho? Preciso de uma amiga? Aquilo fez meu coração aquecer. Sabia que era hora de reconectar. No bar rimos muito. Sabe, estou pensando em novas aventuras, para mim e para a equipe. Eu disse a ela, cheia de planos. Gabi olhou para mim com um sorriso. Você é uma mulher forte, Clara. Muitas de nós nos inspiramos em você. Aquilo me fez bem. Era mais do que eu poderia pedir. Numa noite em casa, decidi recomeçar meu velho hobby, a fotografia. Em vez de deixar a câmera guardada, fui para a rua. Queria capturar as pequenas coisas, cada momento que trazia beleza ao cotidiano. O contato com a arte era libertador. Tirei fotos de sorrisos, de grafites coloridos, de pessoas comuns vivendo seus dias. Cada clique era um lembrete que a vida continua. O ciclo se formou. O projeto social à frente, as fotos me trazendo alegria. As conversas com amigos multiplicando forças. Tudo juntos me mostrava que estava no caminho certo. Mesmo assim, a magia de tudo não conseguia apagar a sombra de Pedro. Às vezes me pego pensando nele, mas não como antes. A dor agora é uma lembrança distante que me impulsiona para frente, e não algo que me puxa para baixo. Então um dia, ao revisar as fotos, me deparei com uma imagem que me fez parar. Uma mulher idosa, sentada em um banco de praça, sozinha, mas com um olhar tão forte. Era como se ela soubesse que havia muito mais a ser contado. Fiquei obcecada por ela. O que seria sua história? O que convidá-la para ser parte de um projeto fotográfico sobre histórias de vida e superação, de mulheres que enfrentaram desafios e encontraram a força. Esta ideia brotou em mim como um novo impulso, um projeto para dar voz. Em meio a todos esses novos começos, um e-mail inesperado chegou. A mensagem tinha um assunto que imediatamente fez meu coração acelerar. Precisamos conversar. O remetente era Pedro. O que ele queria agora? Assim que li a mensagem, um frio na barriga subiu. O que ele tinha a dizer? O passado estava prestes a bater na minha porta novamente, e eu só conseguia pensar: ah, não, não agora. Estava pronta para enfrentar a maior de todas as batalhas, mas não fazia ideia do que havia por vir. Acordei naquela manhã com uma sensação estranha, uma mistura de ansiedade e esperança. Olhei para o reflexo no espelho e, pela primeira vez em meses, vi uma mulher que não era apenas uma sobrevivente, mas alguém pronta para viver. O sol entrava pela janela, iluminando como. Comecei a desenvolver estratégia após estratégia. E com isso, a confiança que eu havia perdido lentamente começou a retornar. As reuniões eram energéticas, e eu não conseguia conter o sorriso ao notar o respeito que os colegas estavam dedicando às minhas ideias. Era um reconhecimento que estava distante, mas que agora tomava forma. Uma noite, após uma reunião particularmente intensa, recebi uma mensagem do meu chefe. Ele queria me convidar para apresentar nosso projeto em uma conferência importante. Meu coração disparou. Era a oportunidade que eu desejava. Era a chance de mostrar a todos que não só me recuperei, mas que estava ainda mais forte. E não era só isso. Via que minha trajetória estava inspirando outras mulheres no trabalho. Algo que eu achei que poderia apenas sonhar. A energia do projeto cresceu, e com isso, novos laços começaram a surgir. A Carla, a colega que havia compartilhado sua história de superação, se tornou uma amiga próxima. Criamos um grupo de apoio. Cada risada compartilhada, cada desabafo e cada confiança recíproca alimentavam um ciclo precioso de alto valor. Recebi mensagens de mulheres que, ao verem minha mudança, se sentiram encorajadas a mudarem suas vidas também. Eram mensagens de inspiração, não só agradecimentos. A ideia de que eu poderia fazer a diferença na vida de outras mulheres acima de 30 anos me fez sentir como se estivesse vivendo um propósito. A vida não para e nem os recomeços.
Eles são possíveis em qualquer fase. Com o tempo, comecei a ver os frutos dessa nova fase na minha vida financeira. Após meses de trabalho duro e dedicação, recebi o convite para me tornar uma das líderes do projeto na empresa, com um aumento de salário maior do que eu esperava. O reconhecimento profissional não era apenas monetário, era a valorização que eu buscava e que agora sentia fazer parte de mim. Minha autoestima estava lá em cima e eu não o via apenas como um aumento. Era uma mudança de mentalidade. Era o meu sinal de. Era um treinamento constante sobre como continuar me colocando em primeiro lugar. Um dia, ao olhar pela janela do meu apartamento, reparei em uma mulher idosa sentada em um banco na praça. Ela parecia perdida em seus pensamentos e me lembrou que todos nós temos nossas lutas, mas elas não definem quem somos. A vida é feita de recomeços e novas conquistas. E olhando para minha própria jornada, percebi que essa era a lição que eu queria espalhar. No final de tudo, quando eu refletia sobre tudo ao meu redor, me peguei pensando em como eu gostaria de resumir essa jornada. E percebi que havia algo muito claro: superar é uma arte, e aprender a se reerguer é o primeiro traço dessa obra. Essa frase se tornou meu mantra, uma verdade que eu desejo compartilhar com cada mulher que sente que a vida pode ter ainda mais a oferecer. Porque recomeço não tem idade. A cada reviravolta, uma nova oportunidade surge, e eu estava pronta para abraçar cada uma delas. Como tudo isso é incrível!